Boa tarde, nós estamos aqui na disciplina de Desenvolvimento Sustentável do curso de Gemologia da Universidade Federal do Espírito Santo. E nós temos a grata honra de receber aqui o Arthur, que é presidente do Sindijoias do Espírito Santo, Écio, diretor do IBGM, e Eliana Rossi, lá da Firjan, do Rio de Janeiro. E na nossa apresentação de hoje, nós vamos fazer o seguinte: nós temos aqui 5 vídeos, a gente apresenta cada um dos vídeos, e aí os 3 fazem os comentários que achar mais apropriado, ou elabora alguma pergunta também, e aí cada equipe vai ter um tempinho para se pronunciar também, eu chamo eles aqui junto com a gente, certo? Então o procedimento é assim, eu falei com eles que a colocação de vocês como comentarista, eu não vou incluir na nota, então, vocês podem ficar muito livres para falar o que foi. Nós estamos num campo de aprendizado, né? E a experiência de vocês, a posição de vocês, só tem a engrandecer o que a gente tem trabalhado aqui em sala de aula, certo? Eu gostaria que, se fosse possível, vocês fizessem uma pequena apresentação de cada um de vocês para a gente dar início com os vídeos. Pode ser? Ladies first. Meu nome é Eliana Ambrello, eu sou especialista do setor de joias para a Federação das Indústrias aqui do Rio de Janeiro e responsável aqui pelo Centro de Referência, que trabalha tanto a formação profissional para a nossa cadeia, como trabalha também a parte de apoio e desenvolvimento da competitividade da indústria, com alguns serviços, consultorias e trabalhos que apoiam esse desenvolvimento. Perfeito. Écio? Bom, meu nome é Écio Moraes, eu sou diretor executivo do IBGM, acho que a gente já se conhece, a maioria dos alunos, eu tenho participado de alguns eventos aqui com o professor Spinacê, e como todos sabem, o IBGM é uma instituição de classe de nível nacional, congrega a cadeia produtiva da indústria joalheira no Brasil. Então, particularmente nos últimos anos, o Instituto tem se envolvido bastante no tema da rastreabilidade, da sustentabilidade, tendo em vista o que tem acontecido aí, tanto nos primeiros elos aí da cadeia de fornecimento da indústria joalheira, né, que é a mineração de gemas e a mineração de ouro. Temos enfrentado problemas graves nesse segmento. Hoje mesmo teve uma ocorrência no Mato Grosso, ainda não sei, tem 31 mandatos de busca e apreensão de moeda estrangeira, ouro ilegal, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Todo dia a gente tem aí uma surpresa nesse quesito. Então, o tema, mais uma vez, aqui agradecer e parabenizar aí o professor Spinacê pela ênfase que tem dado nesse tema aí. Então, estamos aqui para contribuir no que for possível. Bom, meu nome é Arthur Laus, eu sou no ramo há 19 anos, meu pai começou em 1975, então vai fazer 50 anos de profissão, então nós já estamos na segunda geração. Hoje nós temos a indústria, que é a Maltz hoje, que é um grupo que tem mais 2 empresas que vendem consumidor final e um pouco de grupo da indústria, né? Eu estou no Sindijoias, que vai fazer agora em julho, fez em julho 3 anos, vou ficar mais 3 anos, estamos evoluindo, com muita ajuda, né, IBGM e outras instituições pelo Brasil. Eu acho que é muito mais fácil você espelhar, né, do que criar coisas novas. Criar também é bom, mas a gente aplicar aquilo que já deu certo é fundamental. E estou aqui para ajudar de alguma forma, perguntando o que é bom e, quem sabe, ajudando de alguma forma também. Tá bom? É isso. Ok. Obrigado a todos. Eu vou exibir aqui o primeiro vídeo. Deixa eu pegar aqui só. Por ordem de chegada no meu e-mail, é o vídeo da Mariana. E aí, logo que terminar, vocês podem fazer um comentário, tá bom? Deixa eu botar aqui em tela, só um minutinho. Deixa eu ver qual é o vídeo dela. Só um minutinho. Esse aqui. Está em tela aí para vocês?
Sim. Sim. Deixa eu ampliar aqui. Mais complicado. Vou soltar o vídeo então, tá? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar o projeto Sustentabilidade na Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e Afins, um estudo que busca integrar práticas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à realidade do setor gemológico brasileiro. O trabalho foi desenvolvido dentro de uma perspectiva acadêmica, mas com aplicabilidade prática no mercado. O setor de gemas e joias possui enorme potencial econômico, mas também enfrenta desafios sérios de ordem ambiental, social e de governança. Nosso objetivo foi analisar esses problemas e propor soluções sustentáveis, alinhadas tanto às exigências do mercado internacional quanto às necessidades das comunidades que dependem dessa cadeia produtiva. A cadeia produtiva das gemas e joias é composta por várias etapas: extração, beneficiamento, lapidação, design e produção, até chegar à comercialização. Cada uma delas agrega valor, mas também pode gerar impactos socioambientais. Um dos pontos críticos que identificamos é a ausência de rastreabilidade e a elevada informalidade, especialmente na fase de extração. Um dos problemas centrais é a mineração ilegal, que causa desmatamento, poluição de rios e contaminação por mercúrio. Além disso, muitos pequenos mineradores enfrentam obstáculos para se formalizar e acabam excluídos de cadeias mais rentáveis. A pergunta que guia nosso estudo é: como integrar esses trabalhadores à formalidade, garantindo práticas mais sustentáveis? A missão do nosso projeto é promover uma cadeia produtiva de gemas e joias que seja ao mesmo tempo responsável, inclusiva e economicamente viável. Nossa visão é que até 2035 o Brasil seja reconhecido como referência mundial em gemologia sustentável. Para isso, nós guiamos por valores como ética, transparência, inovação, responsabilidade social e respeito às comunidades e à biodiversidade. Para operacionalizar essa visão, propomos um programa de apoio técnico e financeiro a pequenos mineradores, com foco em capacitação, subsídios e certificações. A implementação inicial é prevista para 2 anos, começando pela Amazônia Legal e polos gemológicos estratégicos. O investimento estimado é de R$ 50 milhões com participações públicas e privadas. O projeto se alinha diretamente a 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 9, Indústrias, Inovação e Infraestrutura; ODS 12, Produção e Consumo Sustentáveis; ODS 13, Ações Climáticas; e ODS 15, Vida Terrestre. Esses ODS funcionam como um guia para garantir as ações tenham impactos positivos reais. Definimos indicadores para mensurar resultados nas 3 dimensões ESG. No aspecto ambiental, avaliamos o percentual de gemas rastreáveis, a redução do uso de mercúrio e a recuperação de áreas degradadas. No social, medimos geração de empregos formais e capacitações. Na governança, acompanhamos transparência e engajamento de stakeholders. Uma das nossas propostas mais estratégicas é criar uma certificação ESG específica para o setor de gemas e joias. Essa certificação combinaria auditoria independente, rastreabilidade via blockchain e marcadores físicos. Com isso, aumentamos o valor agregado do produto, abrimos portas para o mercado internacional e combatemos o comércio ilegal. Concluímos que a sustentabilidade não deve ser vista como um obstáculo, mas como um diferencial competitivo. A integração de tecnologias limpas, rastreabilidade e certificações pode transformar o setor em um modelo global de responsabilidade socioambiental. Em síntese, aprendemos que no setor de gemas e joias, inovação e sustentabilidade caminham juntos. Tecnologias limpas e indicadores ESG fortalecem a reputação das empresas, enquanto certificações transformam desafios em oportunidades concretas de crescimento. Para encerrar, deixo uma reflexão. No setor de gemas e joias, cada pedra preciosa pode carregar também a marca da responsabilidade e da ética. Obrigado pela atenção. Deixa eu parar a apresentação. Pois bem, é isso aí. Primeiro vídeo. Eliane, começa? Começo. Mariana, eu gostei bastante do teu trabalho, achei uma abordagem, né, até havia comentado com o Marcos,
uma abordagem assim, ampla, né, que procurou olhar a cadeia de uma forma maior, né, mais aberta. E uma das questões assim, levantadas, né, como apontadas como um fator de sucesso seria esse apoio, né, governamental. A gente tem um exemplo hoje que é a Turquia. Eles tiveram assim, um incremento gigantesco, a cadeia cresceu enormemente, se fortaleceu enormemente, e muito devido a esse aporte financeiro que o governo está fazendo para manter as atividades e fazer com que o setor seja um setor pujante e forte. E uma pergunta que eu tenho para você: você mencionou um número, né, de 50 milhões de aporte financeiro como sendo um número viável ali para implementar as ações. De onde você tirou, né, esse número? O que você estimou para considerar esse número de investimento? Porque eu acho que quando a gente analisa assim, quesitos ambientais, a gente tem um impacto muito forte em quesito de especialização, que não é uma coisa muito barata em si. A gente só analisando assim o nosso curso, a gente tem um grande problema assim de se especializar conquistando questão de tempo, às vezes que a pessoa não tem. Então, considerando uma pessoa que está assim, no mercado de trabalho, que necessita desse apoio, todo esse custo que eles vão ter, em quesito tanto do público quanto do privado, seria um investimento mais alto, assim, que eles teriam. Quer dizer, seria um investimento mais na capacitação profissional das pessoas envolvidas no trabalho. É uma projeção, Raul, você falou. Isso, é uma projeção. Ok. Está ótimo. Parabéns, gostei muito do seu trabalho. Obrigado, Helena. Écio ou Arthur, vocês sabem? Bom, eu também gostei. A gente tem que ponderar que o objetivo, imagino eu, do trabalho não é desenvolver uma dissertação de mestrado, de doutorado, né, uma coisa muito aprofundada. Mas vocês fizeram um diagnóstico bastante razoável, ainda que em linhas gerais, né, foi traçado em linhas gerais dos problemas que o setor enfrenta. São problemas extremamente complexos, né, que envolvem tem uma dimensão econômica, social e até ambiental, né? Acabou de sair, não sei se o professor Espinacê tomou conhecimento, vou até compartilhar com ele. Na semana passada, ou 10 dias atrás, foi lançado em Brasília um estudo que durou 5 anos, até por causa da pandemia, atrasou um pouco, mas foi feito um novo mapeamento da mineração de pequena escala de ouro no Brasil, levantando o número de garimpeiros, foram entrevistados 1.000 garimpeiros na Amazônia Legal, e o foco do trabalho era bem a questão do mercúrio, né? Estimar quanto que se consumia de mercúrio, quais são os problemas os principais desafios para a gente conseguir superar e não utilizar mercúrio no médio prazo, porque no curto prazo é praticamente impossível, mas se utilizarmos com aprimorar a técnica. É um estudo bastante aprofundado, para vocês terem uma ideia. São 2.000 páginas, se eu não me engano, o estudo, são 10 volumes, mas ele está disponível no site. Tudo é importante que vocês tomem conhecimento dele. Esse projeto custou 5 milhões de reais. É um projeto de mapeamento, né, de levantamento de dados estatísticos e tal. Mas ele mostra quão complexo é o tema da sustentabilidade na mineração de ouro, particularmente na mineração de ouro. Na mineração de gemas também é desafiador, mas talvez um pouco menos. Então, vocês fizeram um mapeamento interessante, ainda que em linhas gerais, né? Aquilo que você coloca, que o setor tem um enorme potencial
equivalente tem de desafios a serem superados, né? É exatamente isso que a gente sente. O Brasil é uma potência mineral, tem o maior parque industrial joalheiro da América Latina, né? E a gente não consegue agregar valor ao bem mineral produzido no país, né? O Brasil produz 100 toneladas de ouro por ano e processa menos de 10 na sua indústria joalheira. A Índia, por sua vez, produz 3, 4 toneladas de ouro em suas minas. A Índia não é produtora de ouro, né? E consome 300 toneladas de ouro. Então, você vê que a diferença é... A Eliane mesmo colocou, nos últimos anos, a Turquia também tem se destacado nesse segmento, e depende de uma articulação público-privada, né? Realmente teve um apoio governamental importante na Turquia. Mas, de qualquer forma, vocês, o trabalho mostra que vocês estudaram e que fizeram um mapeamento interessante dos desafios da cadeia produtiva. Eu recomendo que vocês continuem estudando e aprofundando o tema, porque ele vai abrir oportunidades de trabalho, seja no mundo acadêmico, seja até no mundo privado, ou no plano público, né, no setor público, porque os desafios são cada dia mais prementes as soluções para esses desafios também são cada dia mais urgentes. Então, parabéns aí, Mariana. Bom, o trabalho foi bem objetivo, né? O trabalho que é um trabalho bem... vai ser desafiador, dizer assim, quanto complicado, né? Muitos estudos, né? Muita preparação para todos. Eu acho que o mais importante é preparar, né, e capacitação da fiscalização e dos trabalhadores que vão ser preparados para fazer essa nova fase, dizendo assim, né? Eu acho que isso é mais importante. Isso gera um custo, gera um tempo, né? Mas como o Wes falou, o marco do Brasil é muito grande para você fiscalizar, para você orientar, preparar as pessoas. Mas tem que começar, não adianta, né? Para todo trabalho, todo aquilo que se vai aplicar, precisa começar de algum modo. Então, gostei muito, parabéns, e é isso, vamos em frente aí, que o caminho é muito bom. Quer falar alguma coisa? Tá bom, então, obrigado. Show de bola. Vamos passar aqui para o segundo vídeo. Vou botar aqui de uma forma, obrigado. Segundo vídeo é o vídeo da Emanuele e da Júlia. Esse aqui é o vídeo de vocês, né? Compartilhar um minutinho só. Botar ele aqui no ponto. Vou soltar o vídeo, tá bom? Onde é que ele está pensando aí? Boa tarde, eu me chamo Emanuele e bem-vindos à nossa apresentação da Agenda ESG no setor de gemas, joias e afins. Vamos mostrar como indicadores, rastreabilidade e sustentabilidade são fundamentais para as ações climáticas e para o presente e o futuro do setor. Esse projeto propõe soluções práticas para transformar a cadeia de gemas e joias, utilizando diagnóstico do setor, estudos de caso e conhecimento técnico para construir uma agenda inovadora, responsável e sustentável. Essa agenda tem hoje como foco em responsabilidade ambiental, social e governança, agenda prática e estruturada para o setor ESG, transparência na cadeia de gemas e joias, implementação de ações com impacto real e replicável, conectar ambiente, social e governança ao centro do ESG e inovação como um pilar para sustentabilidade e impacto. Nossa missão é fortalecer a sustentabilidade, a ética e o impacto positivo. Valorizamos a inovação, a transparência e a responsabilidade. Almejamos tornar o setor referencial nacional em ESG até 2030, guiados por esses valores. Nós temos aqui uma tabela que mostra que a missão tem como promover as práticas sustentáveis, inovar com responsabilidade social, garantir governança ética, fomentar a conscientização ESG e integrar a sustentabilidade da cadeia. Já na visão, o referencial nacional até 2030, reconhecimento internacional, liderar
a inovação sustentável, ampliar o impacto social positivo e fortalecer a cadeia produtiva. Os nossos valores, a ética, a sustentabilidade, a inovação, a responsabilidade social e a transparência. O setor enfrenta crescente pressão internacional por práticas limpas e éticas. Eventos recentes mostram o impacto da falta de rastreabilidade e destacam a importância da sustentabilidade para manter a competitividade global. A cadeia produtiva do setor de gemas tem como a mineração, a fabricação, a reciclagem e a integração da cadeia produtiva. Uma mineração responsável com a extração de gemas deve seguir práticas sustentáveis e éticas para minimizar os impactos ambientais. Uma fabricação sustentável. A produção das joias deve incorporar materiais e processos que respeitem critérios ESG rigorosos. Uma reciclagem integrada que reaproveita os materiais gemológicos, reduz os desperdícios e fortalece a economia circular do setor. Uma lapidação precisa que tende a transformar matérias-primas em gemas lapidadas com qualidade e eficiência, aprimora no valor final. Transações transparentes. O comércio e venda requerem rastreabilidade para garantir a origem ética e a confiança do consumidor. Os desafios e oportunidades. Cada etapa da cadeia oferece desafios que impulsionam melhorias contínuas em desempenho. Boa tarde, eu sou a Júlia e vamos falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para promover a sustentabilidade global. Temos o ODS 3 de ação contra a mudança global do clima, que pede medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. O ODS 7, energia limpa e acessível, que garante o acesso à energia confiável, sustentável e moderna para todos. ODS 1, erradicação da pobreza, que visa eliminar a pobreza em todas as suas formas até 2030. O ODS 15, vida terrestre, que visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. E o ODS 12, que é o consumo e produção responsável, que visa assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis. Na nossa matriz da materialidade, conversamos com atores do setor e levantamos os temas mais críticos: rastreabilidade, gestão de resíduos, diversidade, energia limpa e transparência. Priorizamos ações nesses pontos para gerar resultados relevantes. Na nossa tabela, a rastreabilidade garante a transparência e o controle da cadeia de suprimentos. A energia renovável incorpora fontes limpas e sustentáveis de energia. O impacto ambiental, ele minimiza efeitos negativos ao meio ambiente. A responsabilidade social fortalece relações e compromissos com a comunidade. E a governança corporativa melhora práticas de gestão e conformidade. No nosso plano de ação ESG, prevemos rastreamento digital para 80% dos lotes, redução de água e resíduos, ampliação da inclusão e auditoriais anuais em toda a cadeia. Cada meta é respaldada por indicadores para medir o progresso de forma transparente. A ideia é um checklist visual das ações ESG prioritárias. Vamos utilizar o checklist para organizar as principais ações ESG que precisam ser implementadas com um foco estratégico. O foco em inovação sustentável, que é destacado como elemento-chave para garantir soluções sustentáveis e alinhadas ao desenvolvimento responsável. Uma ênfase na sustentabilidade corporativa, que orienta todas as ações, assegurando um equilíbrio ambiental e social em cada etapa do plano. A governança eficiente e transparente, que é fundamental para garantir a gestão ética e a transparência durante a implementação das ações ESG. E os nossos ícones que indicam o progresso e etapas concluídas, que facilitam o acompanhamento do progresso e a visualização das etapas já realizadas no plano ESG. Sobre o monitoramento e transparências, os nossos relatórios ESG serão públicos e auditados. Indicadores digitais serão atualizados a cada trimestre e canais de comunicação aberta vão permitir o envolvimento de todos os stakeholders, incentivando denúncias e sugestões. Nossa meta é que no primeiro trimestre de 2026 nós temos estabelecido objetivos claros e mensuráveis. No segundo trimestre, a nossa implementação inicial é o início das ações conforme o cronograma. No terceiro trimestre, a gente visa pelo monitoramento do progresso, avaliação do avanço com ícones visuais. E já no primeiro trimestre de 2027, pensamos na revisão e ajuste, garantindo o cumprimento de prazos e resultados. No segundo trimestre de 2027, é a conclusão da fase 1, que são os resultados mensuráveis do relatório no final. Agradecemos as referências consultadas, como Fijan, Sebrae, autores do setor e empresas líderes, que inspiram nossos propósitos.
Obrigada pela atenção e esperamos contribuir para uma joalheria mais sustentável. Comprometa-se agora com a inovação sustentável e fortaleça sua governança para garantir resultados ESG positivos. Avance na integração dos pilares ESG com foco em inovação sustentável, governança robusta e engajamento transparente para garantir resultados duradouros e positivos para a sua organização e partes interessadas. Eliana, Écio, depois Arthur. Está na ordem já, né? Então, eu gostei bastante do que vocês apresentaram, assim, bastante tocando aí no ponto do papel da inovação, né, na garantia da implementação de todos esses passos, né, importantes para essas agendas. Eu acho que é sim uma questão importante a gente entender o que é e o que pode ser a inovação. Não é somente implementar um equipamento de última geração, mas é também você implementar processos inovadores, né, com resultados, né, que quebram paradigmas antigos, né, que levam para uma realidade diferente daquela que a gente já tinha experimentado. Então, acho que é um exercício aí de olhar para a inovação com essa abrangência que ela tem, né? Não só você colocar dentro do seu parque produtivo uma máquina, né, um equipamento de última geração, mas você pensar em inovar processos, inovar a gestão, fazer diferente, fazer melhor. Eu gostei bastante, gostei que você frisou bastante esse ponto, acho muito importante. Obrigado. Écio? Eu mantenho a minha avaliação com relação ao vídeo 1 da Mariana, que denota que eles fizeram um estudo, ainda que em linhas gerais, da problemática da cadeia produtiva, e naturalmente que cabe um aprofundamento. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa o que é, quando eu digo aprofundamento. O professor já fez, não sei, você é doutor ou Espinosa? Doutor. Pois é, você sabe o desafio que é fazer um mestrado, que é fazer um doutorado e tudo mais, né? Quando a gente vai fazer um mestrado, a gente tem aquela tendência de querer abraçar o mundo, né? E, na verdade, você tem que pegar um ponto específico de uma problemática e aprofundá-lo, né? Então, eu senti um pouco de falta nesse aspecto. Por exemplo, num slide aqui dessa segunda apresentação, ela trata como tema prioritário a rastreabilidade, energia renovável, impacto ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. Só um desses itens aqui daria um curso de 2 anos, 3 anos. Vamos falar de governança corporativa no segmento joalheiro? Nós temos tema para tratar disso. Eu estou muito envolvido na questão tributária, né, e no impacto que a reforma vai ter sobre o setor. Só esse tema já caberia 2 anos de estudo aí. Então, eu acho que, assim, uma sugestão, né, que seria interessante vocês, eventualmente, promover, professor, um ponto específico. Por exemplo, em que medida o curso de gemologia e joalheria aí da Universidade do Espírito Santo poderia estar contribuindo para a agenda ambiental que envolve o setor. Aí você, num trabalho dessa natureza, você vai identificar as suas deficiências, as suas potencialidades, as suas necessidades, né? Aí seria uma forma até de uma reflexão, né? Uma autorreflexão do curso. Então, está colocado aí um desafio, que aí seria um ponto, entendeu? Dentro dessa problemática enorme, que é a questão da sustentabilidade, a rastreabilidade, a governança, que envolve diferentes dimensões, né? Vamos só pegar, por exemplo, o impacto que o novo governo americano está tendo sobre essa agenda no mundo, né? O governo Trump saiu do pacto
da Convenção de Paris, nós estamos enfrentando um grande problema aí na COP30, enfim, são problemas o que não falta é problema desse negócio, né? Então, se a gente pegar um ponto dentro da nossa realidade, em que medida isso poderia estar contribuindo para a agenda nossa aqui? Aí, o IBGM tem todo o interesse de conhecer esse trabalho e, na medida do possível, dentro do orçamento modesto que ele tem, ajudar de alguma forma. Legal. Bom trabalho. Eu acho que inovação é fundamental para qualquer organização e evolução, né? Então, pés no chão mesmo, estudar bem o que é a dor de cada um, ouvir, né? Fazer esse estudo, que é fundamental para que nós possamos ajudar de alguma forma, né? É isso. Muito bom. Só uma colocação, acho que o Edson falou uma coisa importantíssima. E o que acontece é que nós estamos aqui em nível de graduação e muitas vezes o estudante chega na academia sem um grande preparo nesse campo e aí precisa conhecer os fundamentos, conhecer os conceitos para poder entender isso aí. E eu acho legal o que a Edson colocou, vale a pena pensar dessa forma. A equipe quer falar alguma coisa? Não, tá bom? Então tá certo. Tá bom. Então vamos passar para o outro ponto, então, certo? Esse aqui já foi. Agora é a equipe da Ana. Cadê a Ana? Passar o vídeo da Ana. Vou soltar ele, tá? Deixa eu ampliar aqui, espera um pouquinho. Tirar o áudio. Já vai. Boa tarde, me chamo Ana Laura, sou aluna do curso de Gemologia da Universidade Federal do Espírito Santo, da matéria de Desenvolvimento Sustentável, orientada pelo professor Marcos Espinacé, e vou apresentar a agenda ESG elaborada para a cadeia produtiva de gemas, joias e afins. Nesta apresentação serão abordadas a introdução, a metodologia, a cadeia produtiva de gemas, joias e afins, uma análise pastel, uma matriz de materialidade, a agenda ESG e uma conclusão. A ideia do desenvolvimento sustentável está cada vez mais sendo fomentada entre os elos da cadeia e entre as empresas dentro do setor de gemas, joias e afins, devido à crise climática e à necessidade de uma maior regularização do setor. Nele, a relação de empresa e ambiente se tornam intrínsecas para a prosperidade tanto do seu negócio quanto para a preservação do ambiente de forma a ser inclusivo para todas as comunidades e futuras gerações. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica e uma palestra. Foi utilizado sites governamentais, de órgãos e organizações, livros fornecidos pelo professor e revistas. Durante uma das aulas do semestre foi ministrada uma palestra de Eliane Andrello, que foi possível identificar os elos da cadeia produtiva e as novas tendências e pontos-chave que possibilitaram a elaboração dessa agenda. A cadeia produtiva de gemas, joias e afins vai desde a extração, que significa a prospecção mineral, e a sua extração como um dos diversos processos a ser determinado pelo ambiente e pela espécie mineral a ser explorada, que também leva-se em conta todo o maquinário e mão de obra a ser utilizado no processo e os impactos a serem gerados por ele no ambiente. Passa também para o beneficiamento, que é o processamento do mineral extraído. Dependendo da região e de como essa amostra se apresenta, este pode ser sujeito a algum tipo de tratamento, ser direcionado a um processo de lapidação ou ir diretamente ao comércio ou para o respectivo uso industrial. Na comercialização, por fim, é o produto
pós-beneficiamento que será comercializado, seja em formato de joia, englobando seus respectivos designs e estratégias de marketing, ou em forma bruta e como este será comercializado. Na análise Pestel, que é basicamente analisa os fatores econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais, por valor subjetivo, analisado também foi a megatendência, como que essa megatendência se encaixa dentro do setor de gemas, joias e afins, se ela se caracteriza como uma oportunidade ou uma ameaça e qual o seu nível de impacto dentro do setor. No fator político, foi identificada a megatendência da Guerra Fria tecnológica e econômica, sendo uma ameaça de alto impacto, devido a este exemplo, que é a falta da indústria para o beneficiamento do material bruto, de qualidade gemológica, além do mais, no país, faz com que o país se rebaixe diante daqueles que a possuem, como a China e os Estados Unidos, fazendo-se necessária a adoção de políticas protecionistas. No fator econômico, encontrou-se a megatendência da concentração produtiva do mercado, insumos e produtos, que também se caracteriza como uma ameaça de alto impacto, no qual a maior parte do mercado ainda está concentrada dentro das mãos de grandes empresas como a De Beers, que possui um monopólio de diamantes no mercado internacional, e a influência da cotação do preço internacional acaba reduzindo o alcance da população a acesso a esse produto. No fator social, encontrou-se a megatendência da economia do comportamento, que é uma oportunidade de alto impacto dentro do setor, pela demanda por joias crescente, com certificados éticos dando sua origem como a própria identificação do mineral. No fator tecnológico, encontrou-se a megatendência da inteligência artificial, que é uma oportunidade ao mesmo tempo que é uma ameaça de alto impacto, pois ela pode ser incorporada na criação de designs de joias, mas é uma ameaça devido aos problemas encontrados aos direitos autorais que ainda não foram regulamentados. No fator ambiental, temos a megatendência da sustentabilidade, que é uma oportunidade de baixo impacto, no aumento da tendência de utilização de materiais orgânicos no design de novas joias, classificada como biojoia ou até de gemas artificiais. No fator legal, foi encontrada a megatendência de padrões de consumo, que é uma oportunidade de alto impacto, como a ABNT-NBR ISO IEC 17025 de 2005. Na matriz de materialidade, foram selecionados as ODS 9, 8, 4, 12 e 11, comparando os impactos gerados na cadeia com a importância para as stakeholders. Essas 5 ODS em específicos foram escolhidas justamente por esses objetivos fomentarem o fator do desenvolvimento das tecnologias necessárias para que a cadeia produtiva de gemas, joias e afins possa subir de patamar, desenvolvendo a indústria com novos métodos para agradar o novo consumidor que busca reconhecer a origem do produto gerado por ela, desde como foi extraída, de onde foi extraída, por quem, se foi beneficiada ou não, e caso sim, como que foi realizado, por quem, até chegar em suas mãos, que é o consumidor. As stakeholders selecionados são como a Agência Nacional de Mineração, ANM, as entidades estaduais de mineração, ONGs, titulares de direitos minerários, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os municípios-estado, o mercado em si, a sociedade, os fornecedores, os agentes financeiros, os órgãos ambientais, os órgãos reguladores e os órgãos do governo. Na agenda ESG, temos os indicadores e métricas
e os planos de ações que foram elaborados para cada aspecto, sendo ambiental, social e governança. No ambiental, temos como plano de ação a exploração responsável de gemas e metais, através da busca por métodos de reaproveitamento de rejeitos e recuperação do ambiente impactado, a redução na pegada de carbono, através da utilização de biocombustíveis ao invés de fósseis, e a utilização de maquinários elétricos. Temos também a preservação ambiental pela certificação EARIMA para a conservação, minimizando os impactos causados no ambiente a ser explorado e protegendo ecossistemas terrestres e aquáticos. Algumas métricas, alguns indicadores e suas métricas respectivas são as emissões de dióxido de carbono, com a pegada de carbono, que mede a tonelada de carbono emitida por peça produzida, e espera-se que a tonelada de dióxido de carbono por peça produzida seja reduzida em 50% até 2030. Qual é a proporção de resíduos reciclados após extração e ou pelo beneficiamento, que mede a porcentagem de resíduos reciclados, o quilo de metais e o quilo de metais reutilizados. Espera-se que a porcentagem de resíduos reciclados e os quilos de metais reutilizados aumente em 25%. A certificação e rastreabilidade do mineral gema e ou joia, que vai medir a porcentagem de materiais que possuem sua origem conhecida desde o início do processo até sua chegada ao consumidor. Espera que esse número aumente em 45% até 2030. No aspecto social, temos o consumidor consciente como plano de ação, que o consumidor do setor joalheiro vai dar preferência a produtos que possuem rastreabilidade desde sua extração até a chegada nos varejos, possibilitando o conhecimento de sua origem e verificação de sua qualidade. A capacitação de profissionais no oferecimento e fomentação de cursos profissionalizantes nas áreas de prospecção, identificação, avaliação e certificação para comunidades locais afetadas a pelo menos no nível básico. Também temos a acentuação de condições de trabalho justas e humanas, com o combate ao garimpo ilegal, trabalho infantil e escravo, através de fiscalizações mais rigorosas. Inclusão de grupos minoritários, com aumento de oportunidades no setor que seja igualitário. Nas métricas temos a diversidade e inclusão, que vai ser medida pela porcentagem de mulheres, negros, nativas e entre outros grupos minoritários que ocupam cargos de liderança e ou técnicos, e espera-se que essa porcentagem aumente em 40% até 2030. Temos também o indicador de turnover e satisfação, que é a taxa anual de rotatividade de NPS interno de colaboradores, e espere que esses números aumentem em 20% até 2030. Temos também o indicador de impacto nas comunidades, que pode ser medido pelas horas de voluntariado, pelos recursos investidos em reais em programas locais, as pesquisas de satisfação também. E espera-se que esse número de recursos investidos nesses programas aumentem em 15% até 2030. No aspecto da governança, temos a regulamentação ambiental, que serve como plano de ação na parte legal, que incentiva o produtor a se integrar nestes regulamentos, como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o Código de Mineração e a Lei dos Crimes Ambientais. O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias para competir com essas grandes empresas, que pode ser um incentivo por parte do governo à indústria tecnológica nacional do setor, desde a métodos para extração menos impactantes, mais segura e precisa, como também processos de beneficiamento nacionais, colocando o país como competidor no mercado. Temos também a realização de autorias independentes, que dessa forma busca identificar com mais clareza a transparência das atividades realizadas pelas empresas dentro do setor, aumentando a regularização do mercado.
Temos também como plano de ação aumentar a frequência de reunião dos conselhos em conjunto com as comunidades locais, para o estudo do que a comunidade afetada pelo processo necessita e como ela pode ser incluída dentro do mercado de maneira regularizada, inclusa e capacitada. Temos também a regularização e identificação das IAs generativas e suas respectivas imagens, de forma a indicar ao consumidor o que ele está observando, se é uma peça real e se ela pode também ser realizada, contribuindo para a transparência do processo. Portanto, desenvolver e adotar padrões de certificações ESG específicos para o setor da cadeia produtiva facilitará a identificação de produtos que seguem as normas sustentáveis e possuem a transparência e rastreabilidade necessária que transmita confiança, detalhando toda a sua origem, de onde foi extraído, como foi extraído, se passou por algum processo de beneficiamento, caso sim, quem o realizou, quando e o porquê deste tratamento, a confecção da joia, caso realizada, até chegar ao consumidor final, seja o cliente uma pessoa ou uma outra empresa. Para ter essa certificação, deve-se avaliar os pontos sensíveis do setor a serem adequados a esta rastreabilidade necessária. Tendo assim, por exemplo, marcadores nos metais e minerais que garantam a origem mencionada no relatório a ser apresentado. Obrigado pela sua atenção e tenham uma ótima tarde. Bom, mais um para a gente apresentar. Se eu falava que eu trabalho com esses estudantes, eles conseguirem ter uma noção geral do que acontece, os conceitos, para que eles possam trabalhar. E aí, a escolha da temática foi decisão própria de cada um, né? Cada um resolveu. Eu falei que poderia trabalhar a cadeia toda, um elo da cadeia da aprofundada, mas eu acredito que, mesmo por conta da experiência de vida e pelo contato com, vamos dizer assim, não tão aprofundado com essa temática, eles pegam tudo de uma forma generalista. Mas a gente vai tentando. Não, isso é normal que aconteça, pessoal. É assim mesmo que funciona. É apenas uma consideração que, por exemplo, ela cita que a Devir hoje tem um monopólio no mercado. A Devir já não tem monopólio no mercado há muitos anos, né? Hoje a Rússia tem uma presença, poderia ter uma presença maior se não fosse o boicote, mas a Austrália tem uma presença importante. O mercado de diamante hoje está muito pulverizado e sofrendo com um tema, por exemplo, que caberia aí um estudo mais aprofundado, mais substancial, e que poderia contemplar aí os conceitos todos que envolvem a questão da sustentabilidade. Por exemplo, o Lab Grow, que é o diamante de laboratório, né? Tem um crescimento exponencial nos últimos anos. Para quem não sabe, é um diamante produzido industrialmente, mas ele reproduz perfeitamente as condições físico-químicas do diamante natural. Ou seja, você põe lá, como se colocasse lá um átomo de carbono na máquina e você simula pressão e temperatura no centro da Terra e você faz um diamante. A narrativa e é uma fração do preço do diamante natural. 10%, 15% do valor de um diamante natural. E a narrativa de quem trabalha com esse produto, que já conquistou o mercado, é difícil de voltar para trás, o mercado precisa se regularizar e o consumidor saber o que está comprando. Mas a narrativa de quem trabalha com esse produto é que ele é mais sustentável, que ele é mais, agride menos a natureza, etc. Aspas, porque o que ele consome de energia para produzir diamante é brutal. Então, percebe que é um assunto que daria um estudo bacana de um ponto. Existe que o sujeito estude, vai lá pesquisar, estatística, mas é assim mesmo. Não é nenhuma crítica, não, é uma sugestão. E cabe um outro estudo, por exemplo, com relação ao mercúrio, né? Eu compartilhei com você aí o estudo que foi feito. E a questão do mercúrio hoje é premente
e justifica um trabalho aí, até de vocês darem uma atenção maior, apesar da ênfase da escola ser mais em gêmeos, não é isso? Do que propriamente no ouro. Mas era uma sugestão só. E com relação a esse terceiro vídeo, a minha avaliação é a mesma dos outros dois. Bacana, dá um panorama, um overview sobre a problemática do setor, né? Mas eu sugiro que se pegue um ponto e se aprofunde ele. Legal, obrigado. Vamos mudar agora o Arthur, depois a Eliane, pode ser? Oi? Pode ser. Equipe da Ana, né? Parabéns pelo trabalho, bem extenso, um pouco mais explicando um pouco de tudo, né? O Wes falou um ponto importante do mercúrio. Ontem eu descobri que tem minerador e tal. Tem uma mina que produz 15 quilos dia com mercúrio. Sem usar o mercúrio, produz 3 quilos. Reduz muito, drasticamente, assim, né? E ele falou a questão do tempo, questão de quantas horas de maquinário que você se gasta mais. Então, igual que você falou, questão de energia, né? Você tira o mercúrio, mas gasta mais gasolina, né? Você polui mais. Então, tem todo um equilíbrio aí que não tem equilíbrio, né? Que é um ponto importante para ver o que pode ser feito, porque não adianta nada você tampar um buraco e abrir outro, né? Então, assim, a gente está falando sobre o que na verdade, né? Então, é um ponto importante de direcionar. E é isso, meio ambiente, qualquer tipo de trabalho que você vai aplicar, coisa nova, né, questão da mais eficiência energética hoje, é um ponto extenso, é um ponto muito complicado de conversar, mas sempre tentando achar a melhor maneira possível de se solucionar isso. 100% é difícil, mas a gente tem que diminuir o máximo para que possamos continuar evoluindo. Bom, é isso. O Arthur falou uma coisa importante. O mercúrio, quando ele é utilizado com rigor técnico, com controle, usando a retorta e tal, você recupera 98% do mercúrio utilizado, né? E mitiga brutalmente o eventual dano à natureza. Então, a gente tem ele está muito estigmatizado, o mercúrio, né? Tem uma razão de ser, porque é um produto altamente tóxico, mas ele utilizado com rigor, com controle, com técnica, a agressão à natureza é mínima. E enquanto a gente não tem uma tecnologia que substitua o mercúrio, nós temos que utilizá-lo com parcimônia e com rigor. Né? Então, não adianta estigmatizar e fazer o que está acontecendo hoje. Eu tive uma reunião no Ministério de Minas e Energia tem 15 dias atrás, e nós estamos para assinar um termo de cooperação com eles já há algum tempo, e o termo não andava, aí nós marcamos uma reunião, fomos recebidos lá, e o sujeito me falou, estava uma reunião, tinha bastante técnico, 6 diretores do Ministério, e eles nos falaram que o IBAMA argumenta que nós não temos mercúrio legal no Brasil. Então, em tese, a mineração de pequena escala está toda comprometida porque não utiliza mercúrio legal. E agora, não é proibido importar mercúrio, desde que se pode cumprir os requisitos, né? E que o IBAMA, respeito muito o trabalho do IBAMA, importantíssimo e tudo mais, mas você dizer que está proibido e que não vou colaborar para regularizar essa situação, ele está alimentando o problema, ele não está contribuindo para a solução do problema. É muito grave isso. Então, a gente mostra mais uma vez a complexidade do tema. Dentro do próprio governo, você tem embates. O mais conhecido por exemplo, a exploração de petróleo na margem equatorial, lá na Amazônia. Né? Então, o IBAMA vai criar todo tipo de impedimento. Não estou nem defendendo, não tenho conhecimento técnico para dizer se é viável, não é viável, nada disso. Mas, muito próximo dali, a Guiana Francesa está extraindo petróleo. Então, enfim... Só para corroborar com o que o Arthur disse aí, o mercúrio bem utilizado, com rigor técnico, a agressão à natureza é mínima. Tem muito mais coisa aí que agride a natureza do que o mercúrio.
quando bem utilizada. Eliane. Acho que vai todo mundo pegar esse viés, porque acho que é uma parte importante, né? E o que o Écio falou, né? Todos os trabalhos, eles buscaram ter essa abrangência, o que eu acho importante. Eu acho importante vocês olharem a cadeia como um grande cenário, mas é também igualmente importante olhar para cada viésinho, né? E esse é um setor cheio deles, né? Infelizmente. A gente tem na Baixada Cuiabana, recentemente a gente visitou 2 operações legais de extração de ouro. Uma delas usava o processo de mercúrio para a obtenção do produto final, do bullion final, com uma margem até acima de 98% de recuperação do mercúrio utilizado. Então, ele tinha isso era um ativo dele, que ele simplesmente realimentava o processo. E a outra operação, um pouco maior, com uma tecnologia grande aplicada que usava o cianeto. Ambos os processos são processos que agridem a natureza, mas em ambas as extrações eram processos extremamente acompanhados e controlados, e todos certificados, garantindo essa lisura do processo e garantindo essa segurança do meio ambiente e do social também, né, das pessoas que manipulam esses processos. Então, tudo é uma questão de ter uma operação bem estruturada, bem gerenciada e controlada, né? E uma coisa me chamou a atenção agora no trabalho da Ana, ela colocou como um dos requisitos um olhar para as inteligências artificiais, né? Eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar na gestão, veio para ficar na criação, veio para ficar no planeta. Então, eu diria que sim, eu acho que é uma atenção que se deva ter a essa vertente aí de inovação e de assimilação dessa tecnologia para dentro da cadeia joalheira. Parabéns pelo trabalho. Ana, quer falar? Tá bom. Obrigado. Nós temos mais 2 vídeos, que é da Alice e depois do Nicolas e da Luciane. Deixa eu botar aqui o da Alice. Boa tarde a todos, eu me chamo Alice e hoje irei apresentar minha proposta de agenda ESG para a cadeia produtiva do setor de gemas, joias e afins. O resultado final de um desafio proposto a nós no começo do semestre, que consiste em propor ao setor, principalmente brasileiro, como se desenvolver de maneira mais sustentável, aproveitando o gancho da COP30, que será realizada em breve no Brasil, e utilizando os ODS como diretrizes para esse desenvolvimento. Para a criação dessa agenda, foi preciso compreender na complexidade da cadeia, sua importância no contexto nacional e seus desafios no cenário internacional. Um dos grandes pontos de convergência desses cenários é a indústria, o campo de aplicação dessa agenda. Dentre as razões pelas quais eu escolhi desenvolver um plano de ação para esse elo da economia, destaca-se o fato de que, historicamente, a indústria sempre foi a primeira a abraçar novas tecnologias para a melhora da produção. Ela também, por muito tempo, foi considerada a melhor empregadora dos 3 setores da economia: extrativismo, indústria e comércio. Os meus pais cresceram acreditando nisso, mas infelizmente o Brasil, enquanto Estado, nunca teve um plano concreto de industrialização, e agora, com o constante processo de
desindustrialização do norte global, o Brasil segue a mesma tendência precocemente, em caminho contrário aos demais países do sul global, o que enfraquece não só a qualidade dos empregos gerados pela indústria, como também a capacidade de agregação de valor do país. A escolha também parte da minha experiência pessoal com a indústria e na minha crença de que integrar os processos nos permite entregar produtos integralmente melhores. Por isso, para além de desenvolver práticas mais sustentáveis, essa agenda se compromete com o fortalecimento da indústria nacional. Para identificar e priorizar os aspectos a serem abraçados pela agenda, foram utilizadas 3 ferramentas apreendidas ao longo do semestre: o mapeamento da cadeia produtiva, a utilização da matriz Pestel para direcionar o olhar a necessidades ligadas aos eixos da matriz, político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, e a matriz de materialidade para priorizar e relacionar com os ODS. A partir dessa metodologia, cheguei a alguns aspectos que poderiam ser melhorados e o quanto eles importam para os stakeholders e impactam a indústria do mercado de gemas, joias e afins. Os stakeholders foram agrupados em 4 categorias: entidades setoriais, como a Joril de Joias, a sociedade, dividida em consumidores e comunidades vizinhas, as plantas industriais, os trabalhadores do setor, como designers de joias, lapidários e galvanotécnicos, e também entidades reguladoras e certificadoras como o Inmetro, o IBAMA, a ISO e outros órgãos estaduais. A transparência e a rastreabilidade aparecem como primeiro ponto, com alto impacto e alta importância, relacionada ao ODS 12, segundo pelo segundo ponto, eficiência energética relacionada ao ODS 7. No terceiro ponto, a agregação de valor local tem alta importância para a comunidade e médio impacto para o setor, estando relacionado principalmente ao ODS 9. Já o ponto 4 tem alto impacto na atividade industrial e importa muito para a comunidade porque é um dos primeiros caminhos para se evitar a contaminação do meio ambiente, diretamente relacionado ao ODS 13. O ponto 5, junto ao ponto 3, colabora com o ODS 4, melhorando significativamente o nível profissional do setor e a qualidade de vida das comunidades. No ponto 6, as iniciativas de compliance e certificações são cada vez mais exigidas pelos consumidores, atuando diretamente em prol do ODS 17. No ponto 7, nós voltamos à relação com a comunidade no entorno, nas práticas internas da empresa que podem beneficiar o seu entorno, colaborando com o ODS 11. Por fim, ações de due diligência apontam para boas práticas de governança e a preocupação com o impacto social positivo de larga escala, relacionado ao ODS 8. Baseada nesses aspectos, selecionei 4 índices a serem melhorados por esse plano de ação guiados pelos eixos ESG. No eixo ambiental, os índices de eficiência energética e gotejamento e vazamento de fluidos. No eixo social, índice de responsabilidade social. E no eixo de governança, índice de transparência e conformidade. Nossa meta para a eficiência energética é uma redução de 15% do consumo específico de maquinários estratégicos em 12 meses. Para isso, seriam instalados sensores nos maquinários para detectar queda da eficiência e até mesmo desperdícios energéticos. A IoT seria utilizada para desligar processos ociosos automaticamente. Por fim, seria implementado nos principais maquinários a tecnologia de Digital Twin, oferecida por alguns fabricantes, para prever falhas e aumentar a robustez da produção. A associação entre Digital Twins e os métodos de experimentação robusta desenvolvidos por Genichi Taguchi permite simular, testar e otimizar diferentes condições de operação virtualmente. Essa abordagem reduz os riscos, custos e contribui para processos mais eficientes e estáveis, ao minimizar a sensibilidade do sistema a variações externas. Dessa forma, o índice contribui para o progresso dos ODS 9 e 13. Para o índice de vazamento, queremos alcançar vazamento zero até o fim do primeiro ano. Além dos sensores, é recomendada a instalação ou reforma do sistema de lubrificação para o modelo CLS de fluido por ponto. De maneira complementar, a instalação de um sistema de recirculação diminui a geração de resíduos. Para registrar o progresso da instalação, recomenda-se uma rotina de inspeção com checklist digital e auditorias operacionais trimestrais. Nesse aspecto, o indicador acaba por contribuir com os ODS 6 e 12.
Entendemos que o índice de responsabilidade social é de alta complexidade, por isso propomos como meta o lançamento do relatório de responsabilidade social integrado ao fim do primeiro ano de implementação. Para isso, o índice atua em 3 frentes. Nas práticas laborais são contabilizadas a taxa de turnover, acidentes de trabalho, satisfação interna e o índice de absenteísmo. Em comunidade, toma-se nota dos recursos financeiros aplicados à criação de polos tecnológicos de gemologia e design, ao incentivo para a lapidação local e outros investimentos sociais. Para a cadeia de fornecimento, é necessário realizar auditorias nos fornecedores, pelo menos 80% deles no primeiro ano, para verificar se os mesmos cumprem com a legislação ambiental e os direitos humanos e trabalhistas. Como medida complementar, sugerimos a aplicação de pesquisas NPS a fim de identificar necessidades dos consumidores e destacar os diferenciais competitivos. Com essas informações, o relatório colabora com os ODS 8 e 11. No eixo da governança, propomos o uso de blockchain para registro de insumos e operações, a criação de um código de conduta para fornecedores e um comitê de ética interno com canal de denúncias anônimas a serem julgadas por esse comitê, que será responsável por desenvolver ou atualizar o código de ética da empresa. A meta é que tenhamos 100% dos principais processos rastreados ao fim de 2 anos. Essa métrica contribui com o ODS 16. Assim, conclui-se que, com a aplicação e expansão desse plano de ação, espera-se que o setor industrial da cadeia impulsione a economia nacional, utilizando de sua máxima capacidade na inovação, agregação de valor e emprego de qualidade, e tenha condições mais palpáveis para entregar ao mercado global. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada. Então, Eliana, começa? Vamos lá. Essa eu abro. Eu vi assim, de novo, né, aquele olhar bastante abrangente, mas eu vi um foco muito grande seu em medidas que colocam a empresa, a indústria, em posição de ser inspecionada, verificada, contestada, para poder você ter o cumprimento, né? Eu acho que hoje a nossa indústria ela tem uma ética, né, de funcionamento bastante forte, né? Eu acredito no nosso setor como um setor extremamente sustentável, por uma questão de subsistência, né? Sem essa sustentabilidade, sem a gente ter um controle absoluto, uma gestão de todos os nossos resíduos, né? De forma constante e permanente, a gente não é sustentável, a gente quebra. Então, assim, do ponto de vista da indústria, eu acho que a gente pode, no máximo, normatizar hábitos e padrões de atuação que já são característicos da operação joalheira, né? Já são parte da nossa vida, da indústria. E assim, eu vi de novo, né, a questão da digitalização, da tecnologia, né, e colocando aí em vários momentos, em vários pontos, monitoramentos e controles digitais para essas operações. Uma coisa que eu acredito, eu acho que é um caminho que a gente deva, sim, estar atento a ele, porque é uma tecnologia que só vai crescer, só vai se amplificar. E assim, eu só vi que no seu trabalho ainda você tem essa perspectiva, né, de que muito das ações necessárias, né, depende de um movimento da indústria. E assim, eu só, da minha experiência, né, o Écio vai poder complementar, o Arthur também, eu acho que a gente precisa de um pouco de movimento externo, né, de medidas dos nossos órgãos regulamentadores. É como o Écio havia falado, você
vê uma série de dificuldades colocadas, né, na obtenção de uma licença de extração, na obtenção de uma licença de uma operação de refino, e isso só leva as pessoas para a informalidade. Então, acho que muito mais assim, a gente deveria olhar para essas políticas públicas e como elas são praticadas, né, de forma que isso concorra para o nosso fortalecimento, né? Eu acho que está faltando esse passo. Eu acho que nós, a indústria, nós já damos vários passos, até por uma questão de nos mantermos vivos no cenário, né? Agora, eu acho que também tem que se olhar, né, o que tem do outro lado que apoia a nossa atividade, que não é muita coisa, infelizmente, né? Eu acho que o Arthur vou poder complementar, mas, assim, parabéns pelo teu trabalho, né? É uma observação, assim, um cenário grande, né? E essa parte de tecnologia, de monitoramento, de digitalização dos processos é um caminho que eu acredito que é sem volta também. Obrigado. Fica aí, Arthur, depois Écio, por favor. Fica aí. Ótimo trabalho, gostei muito. Sobre o que a Eliana falou sobre a questão da indústria, realmente tem complicado mesmo. Às vezes a gente faz tanto, mas o nosso vizinho faz pouco, então não tem esse equilíbrio, né? Então é importante tocar nesse assunto que precisa da união, né? Eu acho que a união faz a força e assim a gente pode ter mais representatividade, né, no nosso próprio estado, no Brasil, para que possamos mudar de alguma forma uma coisa mais leve, né? Uma energia mais concentrada, fica mais fácil. É por isso que existe o IBGM, o Cid Joias, o Cid Rio também, né? Que é para ter essa voz mais forte no Estado, para que nós possamos fazer essas mudanças. Então é isso, é importante mesmo essa questão da união, porque fica um pouco desleal, né, na indústria, né? Eu faço muito, mas o concorrente faz pouco, fica meio que debaixo dos panos, então é bem legal ter essa abordagem para que todos possam fazer de alguma maneira e para estar sempre ajudando todo mundo, né? Não é só assim em si, ajudando quem está em volta. Então é isso, muito bom. Bom trabalho. Corroborando com o que o Arthur e a Eliana colocaram, eu acho assim, para o objetivo do trabalho, eu estou percebendo agora, então vamos dizer, é um processo introdutório de abordagem inicial aos conceitos, que envolve a questão da sustentabilidade, as ODSs, e aplicada, vamos dizer, à cadeia produtiva do setor joalheiro, né? Esse último vídeo, ele deu uma ênfase à questão da tecnologia, inteligência artificial, né? A questão da indústria e tudo mais. Isso é o que perfeito. O que é importante a gente entender é que a indústria joalheira no Brasil hoje, como o Arthur colocou, é um segmento formado, como colocou no primeiro vídeo, tem um potencial enorme, está no contexto daquela economia criativa, que é a economia que menos sofreu com o processo de desindustrialização. Eu percebi que nesse último vídeo vocês consultaram algum trabalho do IPT, se eu não me engano, que fala de desindustrialização, né? Que é um fenômeno global, é um fenômeno extremamente desafiador. Só para vocês terem uma ideia, a indústria respondia por 35% do produto interno bruto no Brasil há coisa de 30, 40 anos atrás. Hoje responde por 10%. Né? E não é só no Brasil. No Brasil a desindustrialização foi mais aguda, mas é um fenômeno mundial. A economia migrou para serviços, né, financiarização, etc. E a economia joalheira, a indústria joalheira, como ela está nesse contexto da indústria criativa, ela sofre um pouco menos com a industrialização, porque o elemento humano, por exemplo, é importante, ela é menos impactada, vamos dizer assim, com o avanço da capitalização da produção, né?
Porém, ela é um setor majoritariamente de pequena empresa e com todos os problemas da pequena empresa. Então, ela tem uma dificuldade tremenda de atingir aí, vamos dizer, a fronteira, não diria nem fronteira do conhecimento, mas está up to date com o que existe de modernidade mesmo na produção, apesar do Brasil estar bem até. Mas, então, para os próximos trabalhos, então, de fazer um estudo um pouco mais aprofundado da nossa realidade. A realidade do setor lazer no Brasil é bem complexa. O que o Arthur colocou aí, falta de união, o problema da informalidade, o mercado extremamente adverso do ponto de vista da tributação, da burocracia para se fazer as operações, né, os primeiros elos da cadeia, como a gente tem tratado aqui, a mineração de gemas, mineração de ouro, sofrendo todos esses problemas de dificuldade de obtenção de licença ambiental, de falta de treinamento, o garimpeiro é estigmatizado, o garimpeiro de gemas é estigmatizado, é uma problemática terrível que dificulta o setor se projetar e exercer plenamente seu potencial, né? Mas, considerando esse aspecto, que o objetivo do trabalho vamos dizer, conhecer, se aprofundar e ter uma primeira abordagem, um primeiro conhecimento desses conceitos da economia da sustentabilidade, está perfeito, parabéns pelo trabalho. E a gente também avançar na ideia de que sustentabilidade não é só ambiental. Sustentabilidade como o próprio nome diz, né, manter aquela organização, aquela empresa sustentável no tempo. Isso tem uma dimensão ambiental, tem uma dimensão de relacionamento social, de relacionamento com seus colaboradores, tem uma dimensão de economia, tem uma dimensão de governança muito importante, né? Então, a gente só não pode esquecer disso, que sustentabilidade é um conceito bastante abrangente, né? Mas parabéns pelo trabalho e parabéns mais uma vez, professor, pela iniciativa. Quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer pelos comentários dos senhores. Muitas das coisas que os senhores falaram, da questão de contexto, no cenário nacional e tudo mais, eu deixei um pouco de fora dessa apresentação em vídeo, porque eu falo bastante no meu portfólio, que deu mais de 20 páginas aí. Então, mas principalmente quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, como a senhora Elisa e o senhor Arthur comentaram, por isso que eu falo muito importante da questão de um plano estatal de industrialização, porque quando a gente não tem esse fortalecimento da indústria vindo do Estado, fica muito difícil a gente conseguir manter práticas sustentáveis. E reconhecendo que a base da indústria do nosso setor são as pequenas e médias empresas, que muitas das vezes, por exemplo, sofrem com maquinário antigo, desatualizado, porque hoje, justamente por falta desse incentivo à industrialização, né, de um plano, a gente acaba tendo muitas barreiras para ter acesso às tecnologias mais recentes que já estão sendo utilizadas no resto do mundo. E por isso também que, por exemplo, quando eu fui criar o meu plano de ação, no quesito de sustentabilidade, eu foquei bastante em medidas que impactam a atividade industrial diretamente, como a lubrificação de maquinários, que é algo essencial para a vida útil deles. Então, foi muito nesse sentido. Reconheço a questão também da sustentabilidade para as comunidades, né? E quando eu falo de agregação de valor da indústria, eu, como uma pessoa que já trabalhou na indústria, estudo no Senai, já tô careca de estudar no Senai, então, assim, tenho muito contato com a indústria, eu sei o quanto a gente tem essa capacidade de agregação de valor, não só para a nossa cadeia interna, mas também para a sociedade, né? Para a comunidade que a gente está no entorno. E por isso também eu entrei com a questão da educação de qualidade, que a gente pode contribuir. Eu mesmo fui alguém impactado por professores de joalheria, de ourivesaria, que ensinaram para mim a sustentabilidade de uma maneira muito, muito difusa nas suas técnicas de ensino.
E foi algo que eu acho que as empresas elas podem levar mais para frente, esse impacto positivo de larga escala. Mas é isso, obrigada. Parabéns. Está fechado o teu áudio, Wes. Qual o nome dela? Seu nome? Alice, fica aqui um pouquinho. Ele quer falar alguma coisa? Não, mas você tem que ver o vídeo da Ou quer ver lá? Eu quero ver o vídeo da Lu. Sim. Não, eu só queria parabenizar a Alice pela poder de argumentação dela. Parabéns, continue assim e a gente percebe que você tem conteúdo. A gente não teve acesso a esse material que você mencionou, né? Seguramente você estudou isso, aprofundou, e o vídeo não permite contemplar todo esse material. Mas você conseguiu, em boa medida, transparecer e argumentar bem. Parabéns aí pelo teu poder de argumentação. Muito bom, viu? Obrigada. Legal. A ideia é preparar esses meninos para o mundo, né? Entendendo uma visão geral do que está acontecendo. E a questão da tecnologia, Eliane, você que está chamando atenção, a gente teve algumas aulas que a gente estudou um livro chamado Futuro Presente, que esse autor ele trabalha com umas 18 tecnologias que impactaram o século XXI. Esse livro foi escrito em 2022, então cada equipe pegou uns 2 ou 3 temas e a gente trouxe para a sala de aula como que é importante a tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Por isso que essa abordagem. A gente estava conversando antes, né? Eu senti essa pegada diferente, né? Com esse globo, né? Todo mundo olhou, né? Teve essa percepção aí, essa dimensão a mais aí do trabalho, né? Achei bem importante, achei bem legal. Legal. Eu vou agora exibir o último vídeo, né? Que é do Nicolas e da Luciene, para a gente encerrar nossas atividades dessa tarde, tá bom? Vou botar aqui. Boa tarde, meu nome é Luciene e juntamente com o Nicolas nós iremos apresentar para vocês a proposta de agenda ESG para a cadeia produtiva do setor de gemas, joias e afins. Este trabalho acadêmico é apresentado a disciplina de Desenvolvimento Sustentável do curso de Gemologia da UFES. Propõe uma agenda ESG para o setor de gemas, joias e afins. A verdadeira riqueza não está apenas no brilho das gemas, mas sim na transparência de sua origem e na responsabilidade da sua produção. E com este trabalho nós iremos apresentar o resumo da proposta ESG, desafios e necessidades do setor, contextualização e problematização, fundamentação teórica ESG e ODS, ferramenta de gestão para o ESG, solução proposta, implementação e benefícios da agenda ESG, síntese de aprendizagem construída e referência. Este trabalho propõe uma agenda ESG para o setor de gemas, joias e afins, integrando práticas sustentáveis, inovação tecnológica e governança responsável. Este estudo ele vai abordar conceitos fundamentais, foco principal, ferramentas de gestão, onde no conceitos fundamentais o desenvolvimento sustentável, princípios ESG e ODS são aplicáveis ao segmento. Já no foco principal, a certificação de origem, a economia circular, a inclusão social e o uso de tecnologias limpas. Na ferramenta de gestão, a análise PESTEL, matriz de materialidade, indicadores de desempenho. A pesquisa demonstra que a combinação de práticas conscientes e inovação fortalece a competitividade, reduz os impactos ambientais e promove benefícios sociais, alinhando então o setor a exigências do mercado global e as metas da Agenda 2030. Falando sobre os desafios e necessidades do setor, o setor de gemas, joias e afins enfrenta um cenário global de mudanças políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais, que impactam sua sustentabilidade e competitividade.
Impactos na extração. A extração e beneficiamento de gemas sem controle pode causar degradação das paisagens, assoreamento e a contaminação hídrica, perda de biodiversidade e risco à saúde. Há também consequências sociais, como o deslocamento de populações e agravamento de vulnerabilidades. Já na produção responsável, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, e a economia circular são cruciais para reduzir impactos negativos, otimizar recursos e alinhar a produção à ODS. As empresas precisam incorporar rastreabilidade de origem e inovação tecnológica. Este portfólio acadêmico propõe uma agenda ESG estruturada para o setor, abordando um panorama atual, problemática e soluções, visando servir como referência para a implementação prática e debates em eventos como a COP30. Textualização e problematização. As transformações do setor de gemas e joias são impulsionadas pela pressão internacional contra a mineração ilegal, a necessidade de cumprimento de legislações e a valorização do consumo ético. A rastreabilidade, onde a certificação de origem das gemas e o reaproveitamento de metais preciosos. A inovação tecnológica, blockchain para rastreabilidade, impressão 3D e a IA para gestão. Na economia circular, minimizar resíduos e otimizar processos produtivos agregando valor. Na governança transparente, relatórios de sustentabilidade auditados e acessíveis ao público. O desafio é apresentar práticas e estratégicas que melhoram o desempenho ambiental, social e de governança, garantindo a viabilidade econômica ao setor e alinhamento às metas globais. Fundamentação teórica ESG e ODS. O desenvolvimento sustentável, conforme o relatório de Brundtland, em 1987, busca entender as demandas do presente sem comprometer o futuro. No setor de gemas e joias, isso é urgente devido à dependência de recursos não renováveis e ao impacto em comunidades. Pilar ambiental, redução de impactos, tecnologias limpas, recuperação de áreas degradadas e gestão hídrica. Pilar social, trabalho decente, igualdade de oportunidade, condições seguras e combate ao trabalho infantil. Pilar de governança, transparência e conformidade legal e processos éticos para credibilidade internacional. A Agenda 2030 e a ODS 1285339 servem como guia para o setor, incentivando padrões de consumo e produção responsáveis, trabalho decente, igualdade de gênero, ação climática e inovação, a certificação de origem e a economia circular são cruciais para a imagem do setor. E agora o Nicolas estará dando continuidade ao nosso trabalho. Agora, dando continuidade, eu vou estar falando sobre as ferramentas de gestão para o ESG. Bom, a transição para o modelo sustentável exige ferramentas de gestão para orientar, monitorar e ajustar ações estratégicas. A gente tem aqui a análise PESTEL, que ela mapeia fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que influenciam a cadeia produtiva. Temos também um ponto importante que é a matriz de materialidade. Ela prioriza temas relevantes para os stakeholders e desempenho da empresa, como certificação de origem e economia circular. E também temos os indicadores de desempenho. Eles transformam estratégias e resultados mensuráveis. Um dos exemplos, a gente tem os resíduos reciclados, emissões de GE e participação feminina. Bom, os sistemas de certificação e selos de procedência agregam valor. O engajamento das partes interessadas fortalece a legitimação das ações. A integração contínua das ferramentas garante o processo estruturado e de longo prazo. Nesse slide estaremos apresentando a proposta detalhada da Agenda ESG para o setor de gemas e joias, iniciando pela visualização da cadeia produtiva. Bom, começamos com a prospecção de gemas preciosas e metais, passando pelo processo de beneficiamento, lapidação, importação, exportação e chegando às etapas de indústria, design e varejo, até atingir o consumidor final. No segundo esquema, vemos o fluxo de transformação desde a criação e modelagem, passando pela fundição, ourivesaria, acabamento, até a comercialização para pessoas físicas e jurídicas. Dentro dessa proposta, definimos metas claras e mensuráveis para curto, médio e longo prazo, alinhadas aos 3 pilares do ESG.
reduzir em 30% as emissões de CO2 até 2027, utilizar 50% de energia de fontes renováveis até 2026, alcançar 100% de reciclagem de resíduos até 2025 e garantir equidade de gêneros em cargos de liderança até 2026 e regularizar todas as licenças ambientais até 2025. Essa estrutura integra sustentabilidade, inovação e responsabilidade social, fortalecendo a competitividade e credibilidade no setor, no mercado. A implementação da agenda ESG no setor de gemas e joias não é apenas uma resposta à pressão do mercado, mas também uma oportunidade de reposicionamento competitivo. No pilar ambiental, propomos tecnologias limpas, reflorestamento e gestão eficiente dos recursos hídricos, e no social, ações de capacitação profissional, valorização de mão de obra local e inclusão de mulheres e minorias. E na governança, relatórios anuais auditorais e maior participação comunitária nas decisões. Entre os benefícios principais estão a certificação de origem, que garante transparência e combate à mineração ilegal. Temos a economia circular, que reduz a exploração de recursos, e o uso de tecnologias limpas e renováveis, e também a digitalização com blockchain, que assegura rastreabilidade e confiança do consumidor. Essa transformação depende do compromisso coletivo de todos os elos da cadeia, para construir um futuro onde a beleza e a responsabilidade caminhem juntos. Enfim, chegamos à nossa síntese final. Apresentamos aqui como a disciplina ampliou nossa compreensão sobre o ESG e a sustentabilidade. Passamos de noções gerais para uma abordagem sistemática e contínua, apoiada na análise de casos reais e no uso de ferramentas como a matriz de materialidade e a análise PESTEL. Entendemos a importância das métricas e do monitoramento para avaliar os resultados e corrigir rotas. E vimos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 12, 8, 5 e 15, servem como um guia para metas claras e alinhadas a compromissos globais. Também reforçamos que o ESG é um motor de inovação e competitividade, integrando a economia circular, rastreabilidade e inclusão social. Esse aprendizado resultou em uma compreensão prática e crítica, conectando as demandas internacionais, criando uma base sólida para implementar de forma efetiva o ESG no setor de gemas e joias. Dando continuidade, chegamos às nossas referências bibliográficas e chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu espero que esse trabalho tenha contribuído para ampliar a visão sobre a importância do ESG no setor de gemas e joias e sobre como é possível alinhar beleza, inovação e responsabilidade. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Pois bem. Liana? Maestro, eu? Então, Luciene e Nicolas, né? De novo, né? Vocês fizeram esse olhar para a cadeia como um todo. O Écio vai poder falar melhor do que eu de tantos esforços que estão sendo feitos no sentido até da autorregulação. Eu acho que o nosso setor ele carece desse apoio para que seja mais consistente, para que tenham ações mais permanentes, né, de apoio ao setor, tanto na parte de governamental, como na parte de fiscalização dessas ações que são propostas, desse apoio que possa ser dado. A gente precisa importantemente dessa rastreabilidade. Quem trabalha de forma correta sente na pele a concorrência desleal, né, de quem não faz o mesmo caminho, né, de quem não está comprometido com as mesmas metas, né, com as mesmas crenças, e eu acho que isso passa muito pelo apoio governamental. A gente tem esse apoio
o pequeno tem mais oportunidades de ser legal, tem mais condições de trabalhar de uma forma mais sustentável, tanto financeiramente quanto socialmente, né? Ele vai cumprir com as obrigações legais dele, ele vai andar dentro. Quem não vai preferir estar trabalhando em paz, né, e vendo a sua empresa prosperar, né? Eu acho que a intenção de todos é essa. E ninguém escolhe um caminho de não regularidade, né, para ser divertido, né? A pessoa acaba muitas vezes nessa informalidade por falta de condições de cumprir todos os ritos legais que são propostos, né? A legislação vem sempre para criar mais um dificultador, nunca para apoiar essa atividade. Então, eu acho importante que isso seja frisado, né? De novo, a questão da tecnologia foi colocada aí, eu acho que ela é importante sim ser mencionada, né? A gente está em grandes centros, né, e onde se produz conteúdos, cultura, né, e conhecimento. E quando você viaja para o interior, como o Écio viaja, como eu faço também, você vê lá a pessoa que está lá trabalhando numa lavra, ela tem muito pouco acesso à instrução, ela tem muito pouca, né, possibilidade. E, assim, nos lugares que eu tive a grata oportunidade de visitar, eu vi a indústria local com um papel social bastante importante e sendo o divisor de águas para essa comunidade toda que ela impacta quando se instala numa localidade. Então, acho que é importante que vocês foquem esforços, né, estudando esse caminho que existe de normatização e de quais e quantos são esses desafios, né? Se eu hoje fosse abrir a minha mineradora de gemas, o que eu teria que fazer? Quais seriam os desafios, né? Eu acho que essa é uma boa proposta de reflexão. Assim, eu gostei do trabalho de todos vocês estão de parabéns de estarem estudando. Esse é um setor que eu adoro, que eu amo, que eu dediquei minha vida profissional para ele. E espero que toque vocês com essa mesma intensidade. Já coloquei aí o professor Marcos. O Senai aqui no Rio de Janeiro está à disposição para receber vocês para uma visita. Eu tenho o maior prazer de apresentar vocês. Nosso pequeno centro de referência, mas importante. E parabéns a todos. Arthur, depois Écio, pode ser assim? Bom, meu trabalho, a gente sempre toca no mesmo assunto, mas com vários temas diferentes, mesmo tema, mas com assuntos diferentes. Isso é importante de dar uma diversificada. Eu gosto, hoje, estou aqui para dar a minha opinião ou perguntas, mas eu estou aprendendo muito, tanto com essa quanto com a Eliana. Tem coisas que eu não sabia, então aprendi muito aqui hoje. Porque eu sou da indústria, eu sou empresário, né? Vocês já são doutorados, mestrados, já estão lá na frente já, né? Tem muito que aprender. Mas é importante ver todos esses jovens aí da UFS em si, sempre buscando a inovação, né, a atualização. Mas eu sempre falo que inovação e atualização sempre tem que caminhar junto com a tradição, né, com pessoas mais experientes, que isso vai fazer total diferença lá na frente. Então, fico feliz de ter participado, fico feliz dos jovens aí que apresentaram o trabalho e se dedicaram a isso. Eu já fiz faculdade, sei como que é uma tensão, né? Quando a gente tem 18, 20 anos aí, fica preocupado como vai ser, mas o mais legal do ambiente em si de ensino, que ninguém quer ser o mal, né? Todo mundo quer ser o bem, isso que é o mais importante, tanto os professores, quanto os amigos ali em volta. Então, foi mais um dia de muito aprendizado aqui hoje. Eu fico feliz de ter participado e estou muito agradecido por isso, tá bom? Obrigado. Écio?
Bom, parabéns pelo trabalho. E eu observei que todos eles têm essa característica, né, de uma abordagem overview sobre o setor, e todos eles mencionam a análise Pestel. Né? É interessante vocês terem essa abordagem. A palavra é meio afetada, mas ela eu acredito muito que tudo no Brasil, tudo na vida tem uma abordagem, uma visão multidimensional, então é holístico, né? E a análise Pestel, até abrir aqui, ele considera fatores interessantíssimos que a gente pode estar fazendo uma reflexão sobre o que o ramo está sofrendo. Então, ele tem considerações de natureza política, né? Não tem jeito de dissociar o segmento joalheiro hoje de tudo que está acontecendo na política no Brasil. Por sua vez, né, no Brasil, é a política do mundo. Né? Vocês são jovens aí, então vocês podem dizer que vocês estão sendo testemunhas oculares da história. Está havendo uma revolução no jeito que a sociedade se organiza, particularmente do ponto de vista da geopolítica, né? Tudo que foi construído, que nós vivenciamos nos últimos, desde a Segunda Guerra, final da Segunda Guerra Mundial, né? Está sendo virado de ponta cabeça. Né? Então, e isso impacta no preço do ouro, impacta no preço das pedras, impacta nas condições de financiamento, né? A taxa de juros no Brasil hoje é um absurdo. Então, as coisas estão interligadas. Né? Aspectos tecnológicos que a análise faz, né? Então, estamos observando aí avanço do Lab Grow, que vai ter um impacto fortíssimo no setor joalheiro. É uma revolução que a gente está vivenciando. Agora mesmo, o IBGM está engajado num esforço para a gente ampliar o mercado de joalheria 10, 14 quilates, particularmente 10 quilates no Brasil, tendo em vista o preço do ouro, e a gente não vislumbra que esse preço vai recuar no futuro próximo. Talvez ele suba mais ainda, porque os bancos centrais estão demandando muito ouro para suas reservas. Então, não seria surpresa se o ouro batesse $4.000 a onça. Então, nós precisamos inovar e buscar outros caminhos. Então, a questão do 10 quilates, por exemplo, é fundamental. Não sei por que no Brasil nós não temos um mercado mais amplo de consumo de 10 quilates. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, fechamos com a Firjan, inclusive, vamos entrevistar 2.000 consumidores, para a gente identificar se o consumidor de joias no Brasil, ele conhece, ele sabe o que significa essa nomenclatura, 18 quilates, 14 quilates, 10 quilates, 9 quilates, e se ele tem alguma resistência de fato a isso. Porque existe uma mística de que existe uma resistência do consumidor. Eu acredito que não existe. Então, não havendo nenhum preconceito, você vendendo 10 quilates e informando ao consumidor que você está vendendo uma joia de 10 quilates, né? Não vejo nada de errado nisso. Você ampliaria o mercado fortemente. Uma joia de 10 quilates, o Arthur pode me corrigir aqui se eu estiver errado, mas chega a ser até 40% mais barata do que uma joia 14, 18 quilates. Então, é muito mais acessível. Enfim, tenham sempre essa visão global, essa visão abrangente, holística das coisas. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, professor. E conte com o IBGM sempre, né? Quer dizer, essa integração, indústria, setor privado, setor econômico e a universidade, a academia, é importantíssimo, né? Ver o que está acontecendo lá no Rio, o Senai, tecnologia lá do design de joias, que ele está lá à frente, você aí na escola, no Espírito Santo, enfim, nós temos que estreitar esse relacionamento e conte sempre com a gente. Tá bom, obrigado. A equipe quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer. Obrigada. Só agradecer, obrigado, Flávio. Bom, mais uma vez agradecer aos alunos que estão aqui, falar que a gente adota aqui, eu especialmente adoto a metodologia de
metodologia ativa. Então, eles têm um problema para resolver. O problema deles era tentar fazer uma agenda para o setor. E eu acredito que eles conseguiram desenvolver bem isso, e nesse desenvolvimento eles vão aportando conhecimento. E hoje, como vocês sabem, o conhecimento não só está nos livros, né? Ele está... A Eliana veio fazer uma palestra aqui, eles visitam as lojas e vê site, e por aí vai, acaba construindo um conhecimento muito mais amplo do que a literatura que está sendo disponibilizada na biblioteca, por exemplo. Então, eu gostaria de agradecer a todos e abrir uma última fala para fechar de cada um de vocês, para em seguida a gente encerrar essa tarde. Tudo bem? Só para a gente encerrar. Eliana, quer começar? Bom, já me dirigi aí a vocês, assim, como uma apaixonada do setor. Eu acredito profundamente referências, um setor que produz valor, um setor que impacta muitas pessoas, né, que emprega muitas pessoas, longa, que alcança comunidades inteiras, né, muitas vezes, e que merece toda a atenção e toda a dedicação para que a gente se fortaleça e a gente tenha aí um futuro bastante sólido e bastante comprometido com a ética, com o profissionalismo e com a beleza, né? Que no final é o resultado final, a entrega da gente lá na ponta, né? É um momento de beleza, de prazer, de satisfação. E que isso seja feito com muita ética e com muito respaldo profissional. Tá? Arthur, depois Écio, tá bom? Bom, eu já tinha falado um pouco sobre, né? Já tinha agradecido vocês, mas não quer demais. Falando um pouco dessas mudanças, né, desses planos, desses trabalhos que foram apresentados hoje, é assim que começa, né? A mudança. Né? Nesses pequenos trabalhos, pessoas jovens se unindo, é um trabalho de longo prazo, não adianta que a gente vai mudar o mundo, mudar tudo em 2, 3, 5 anos, né? Esse é um trabalho de formiguinha, então é importante começar quanto antes para esses resultados já começarem a ter um retorno, né? Para que tenha algo positivo, né? Obrigado, como a Eliana falou, eu sou apaixonado também pelo que eu faço, pelo que meu pai fez até hoje, então ele é um legado para mim, então eu estou nesse mundo por causa dele e eu abracei o sonho dele e eu não me arrependo nem um minuto, então estou muito feliz de compartilhar, vocês estão compartilhando e eu aqui compartilhando com vocês também, e é isso, estou à disposição, o Sindjoia está à disposição. Tá? O Sindjoia também dá um trabalho de formiguinha, mas cada ano que passa a gente está evoluindo. É um mercado um pouco solitário aqui no estado do Espírito Santo, né? Então, com novas pessoas, com nova diretoria, a gente vai realmente evoluindo a cada vez mais, né? Então, sou muito grato. Obrigado pelo Urso, obrigado pela Eliana, o Écio, e estamos à disposição. Bom? Écio? Já teve um antropólogo que disse que o homem, antes dele usar roupa, ele usou uma dúvida. Seja para se proteger o homem primitivo, imagina o terror que ele vivia, cada relâmpago que ele via, né? Aquilo devia, sabe, não tinha a menor noção do que significava aquilo. Então, ele até para se proteger por usando adornos e tudo mais, e a gente trabalha de arqueologia, identificaram joias com 10 mil anos, ou seja, desde que o homem ficou de pé, você tem joia. E a joalheria está aí até hoje, né? Quantos produtos praticamente desapareceram nesses 10 mil anos, né? Surgiram e desapareceram. E a joia está aí, nos momentos com mais ouro, nos momentos com menos ouro, com outra liga, com outra lá, porque o preço do ouro subiu, o preço do ouro desceu, mas está ali, o homem se adorna o tempo todo. Então, como o Arthur colocou, é um segmento apaixonante e tem desafios enormes desafios, mas múltiplas oportunidades, né? Então, depende de cada um, né? De grau de envolvimento, de profissionalismo, de dedicação, de trabalho com ética, com perseverança, né? Seja um empresário no ramo, seja
um colaborador de uma empresa, seja no setor público, seja no setor privado, enfim. Então, vocês não fraquejarem no meio do caminho e que o ramo e o ramo precisa de gente nova, de oxigenar, de gente dedicada. Parabéns, Arthur, pela tua dedicação aí à associação. Eu sei que não é fácil, você ama muito dele, eu sei que dificuldade que é isso. Mas, então, é um voto aí de confiança e de força para todos vocês, para todos os alunos da juventude que está aí. Tá bom. Muito obrigado a todos. Obrigado, Arthur, Écio e Eliane. Espero contar com vocês em outra oportunidade e deixar agradecer em nome do curso de Gemologia aqui da UFS essa participação. Estamos juntos, professor. Uma boa tarde a todos. Tchau, Arthur. Tchau, Eliane. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.